Olha, o grande Zico aqui, que honra! Boa tarde, Falcone. Tudo bem? Tudo Tranquilo? bem? Tudo bem, como que tá por aí? É, tá. Graças a Deus, tudo bem em casa. Mas lógico que momento complicado que a gente está vivendo, mas eu acho que a gente vai superar isso e eu acho que é continuar atendendo aí as recomendações das autoridades de saúde para que todo mundo possa dar essa sua contribuição no sentido de que ninguém possa transmitir nada, todo mundo é bem consciente do problema que a gente está vivendo hoje e esperando sempre que isso passe para que a gente volte à atividade normal. Com certeza. E tem alguma previsão também do retorno ao Japão? Ainda isso é muito incerto? Não, nenhuma. Eu falo sempre com eles, tudo parado e agora mesmo algumas TVs estão transmitindo, como aqui no Brasil, os jogos antigos, né, da própria liga. E acho que a previsão é só lá para o meio de junho que possa começar. Eles querem começar com liberação total, entendeu? Eles não estão no sentido de querer começar de qualquer maneira e sem público. Eles querem começar tendo a liberdade de todo mundo poder assistir, principalmente porque a competição ela só teve a primeira rodada. Ah, Então, sim. não tem efeito nenhum no campeonato, entende? Sim, Então, sim. as pessoas não acho que as agremiações, os clubes não vão perder nada se por acaso não tiver, digamos, a medida extrema que não tenham a competição esse ano. Eu acho que isso eles vão tentar. Algumas eles estão já com ideias de diminuir, fazer aquela coisa de mata-mata e tal, se por acaso acontecer. Mas eu não. Deixar ver como diz o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida levar, ver o que vai acontecer aí. Não adianta Exatamente. prever nada. E a saúde em primeiro lugar, né? Total, total. E o próprio esporte é feito da saúde também, né? Você, Exatamente. você para praticar tem que estar com saúde, você para conquistar alguma coisa tem que estar com saúde. Então, e lá uma das coisas que eu aprendi no Japão foi isso, foi tudo que eles fazem é para preservar o ser humano, preservar a saúde. Então, não vai ser agora que eles vão relaxar, né? Com certeza. Com certeza, Zico. Em primeiro lugar, obrigado por dispor do seu tempo, sempre generoso comigo quando estive também como convidado no canal Zico 10. Confesso que sempre fico nervoso, posso não transparecer, mas fico. E eu vou falar até o porquê que eu fico nervoso, né? Antes de. Eu quero mais escutá-lo do que falar aqui para a gente poder aprender. Mas só para iniciar, falar um pouquinho por que que eu fico nervoso e por que você é minha grande referência. E muitos já escutaram eu falando sobre isso. Em primeiro lugar, também agradecer aqui o pessoal do canal Zico 10, né? Ao Rafael, ao Igor, ao Ed, a Babi, ao Vegeta, que depois daquela minha participação eu continuei acompanhando, ele começou a ter umas vitórias. E meu parceiro, e agradecer muito também o carinho de todos, altamente competentes e também muito pessoas do bem, né? Então a gente só tem a agradecer. Obviamente que falar dos seus números aqui não daria uma live, porque seus números são muito altos, né? Eu conferi alguns sites que mensuram aí alguns títulos de algumas premiações individuais, 826 gols, 75 títulos, isso sem contar Masters, futebol de areia, etc., né? Dezenas de premiações individuais, os japoneses o chamam de Deus do futebol, e também oitavo maior jogador do século XX pelo grande júri da FIFA, né? Só fera ali no grande júri, e todos o elegeram, também já foi melhor do mundo em alguns anos, algumas oportunidades. Então, o que você representa, eu acredito que você nunca vai ter uma
consegui mensurar perfeitamente o que você pode representar para o futebol, para o esporte e para nós brasileiros, porque sempre nos representou muito bem. E para complementar, e depois passar a bola para você, eu nasci em 81, então já vi o Zico no auge, arrebentando. Meu irmão, 10 anos mais velho, mesmo torcendo para time de São Paulo, meu irmão Fábio já tinha uma camisa do Flamengo, já queria imitar suas cobranças de falta e treinava e jogava muito bem, por sinal. Meu outro irmão tinha uma camisa depois, quando a gente foi ficando um pouquinho mais velho, já tinha uma camisa do Kashima logo que você foi para lá, o que me deixava um pouco com inveja, porque eu queria ter, e eu tinha de outro clube japonês. Era essa Olha aqui? lá, exatamente essa, da J-League, É que exatamente. eu tô com ela aqui que eu vou ter que fazer uma gravação agora lá para eles, eu vou fazer com essa, por isso. Olha, ainda bem que eu mencionei, hein? E assim, a minha Coincidência. coincidência. E a minha primeira referência, hoje eu tenho pelo menos as suas camisas a que você autografou para mim, então já posso ficar muito tranquilo com isso. Mas você foi minha primeira grande referência e eu acredito que por ter a referência como você, não só pelo que você fez em campo, mas pelo que você representava, pela sua generosidade, a sua humildade, seu comportamento, desde que eu te vi pela primeira vez até hoje, com certeza influenciaram diretamente para que eu seguisse no esporte e para que um dia eu me tornasse também um atleta profissional e hoje um treinador passando conhecimento e tentando contribuir com crianças e profissionais. Então, uma referência como essa, pode ter certeza absoluta, eu gostaria de falar isso publicamente, que ter você como minha primeira grande referência fez toda a diferença na minha vida e nos meus bons hábitos, na minha vida saudável. Então, primeiramente, queria te agradecer por isso. Nada, obrigado você, obrigado ao seu irmão. Um momento realmente maravilhoso, né? Muita gente. O Flamengo, para você ter uma ideia, naquele período, quando eu comecei, 71, 72, mais ou menos, eu ia jogar alguns jogos amistosos, São Paulo, o Campeonato Brasileiro, eu joguei. Não ia ninguém ver o Flamengo. Não tinha nenhum torcedor, a não ser que fosse um ônibus daqui do Rio. Caramba, Então, o Flamengo, por causa daquele período lá de 78, de 80 até 83, 84, ele acabou se tornando uma das maiores torcidas aí em São Paulo. E muita gente que não era Flamengo, que eram times daí de São Paulo, acabavam gostando do Flamengo, porque se tornou uma referência, forma de jogar e tudo. Então, eu sendo destaque daquele time, é lógico que teve uma repercussão muito grande. E que bom, né? Que a gente acabou se tornando referências boas, né? Isso que é legal, você ser referência, mas para o lado positivo. Então, fico muito feliz de poder ter ajudado e te parabenizo também pelo trabalho que você faz, né? Que eu acho que uma das coisas mais importantes, Deus dá talento para a gente, mas o fundamento, se você não aprimorar, não treinar, cara, é difícil você chegar a algum lugar só com talento. perfeito. Muito obrigado, Zico. Suas palavras me deixam mais honrado ainda e motivado, né, para continuar trabalhando. Mas como que foi o seu início? Quais eram as suas referências, seus ídolos? A O que gente, você via? eu, como torcedor, tinha um ídolo que era da minha família, era pequenininho e depois, quer dizer, nesse período, tinha o Flamengo Dida nos anos 50, né? Quando eu nasci em 53. Em 55, numa final, o Dida fez 4 gols. Então, o Dida ficou sendo o grande nome, era jovem também, foi lançado, coincidência, pelo mesmo treinador que me lançou, o Fleitas Solis. Caramba! E lógico que aí começava. Meu pai dizia que as primeiras palavras que eu falei, depois de pai e mãe, foi Dida também, né? Nossa! Porque cada torcedor, cada filho que nascia, ele comprava um uniforme completo do Flamengo. Então, lógico que a gente vai crescendo, veio os anos 60, primeira partida que eu fui ver no Maracanã, o Flamengo foi campeão em cima do Corinthians, pelo Rio São Paulo, gol do Dida, e aí eu já tinha, digamos assim, 8 anos, já sabia o que representava e tal, e o Dida era tão ídolo que ele depois saiu, acho que foi
63, 64, ele saiu do Flamengo, foi para a Portuguesa do Desporto. A Portuguesa do Desporto vinha jogar no Maracanã, a gente ia ver o jogo só para ver o Dida. Então, a referência é muito grande para os meus irmãos. Depois, meus irmãos se tornaram jogadores de futebol. Aí eu só via meus irmãos na minha frente. Só queria vê-los jogar, queria ir a tudo que é jogo. Ficava atrás dos gols e vendo tudo, observando tudo. Cada um tinha uma característica diferente. Eu procurei pegar uma de cada, né? Fiz uma mistura ali e tal. E deu certo. Então, meus dois irmãos foram as grandes referências mesmo. E depois veio a seleção de 70. Seleção de 70, Nossa. que aquele ataque lá do Jairzinho com o Tostão, Pelé, Rivelino e o Gerson, que eram quase todos jogavam na mesma posição e tiveram que se adaptar. Os camisas Então, 10, né? que é todos 10. Então, eu tinha eles como uma referência, porque aí eu já estava juvenil, já entendendo, querendo fazer as coisas. Então, aquele modo de jogar deles, né, eu observava muito, foram minhas grandes referências depois, foram aqueles jogadores de 70. Perfeito. E aí você começava, quando você começou a bater uma bola, a brincar, era no campinho, era na quadra, era na rua? Tudo que é lugar, né? Mas na rua, lá em Quintino, tinha poucos campos de futebol, né? E aqueles campos de várzea e tal, na beira do rio, e que a bola caía no rio, caía na casa do vizinho e tal. Mas aonde eu morava mesmo, só tinha um local que era um terreno que não era usado e a gente fez um campinho daqueles de 4 na linha, né? E tipo futsal, mas na terra. Uhum. Nossa. E aí a gente jogava ali, fazíamos campeonato do pessoal do bairro, então fazíamos festas juninas, festas de final de ano. Então era local de... Não era um clube, era um terreno que depois que o dono do terreno resolveu fazer uma casa, fechou tudo, aí murou, aí a gente passou a usar a rua, as 2 calçadas e os 2 muros para fazer a nossa pelada ali. Aí já era descalço e eu já estava no juvenil do Flamengo. Caramba. E a pelada melhor era sábado às 4 da tarde. Já tinha Descalço, hora né? marcada. Aí tinha hora marcada. E eu jogava no juvenil, nosso jogo é normalmente de 1 às 3. Então eu mudava de roupa correndo no meu carro do meu irmão para poder pegar essa pelada do sábado das 4 horas. Porque se você chegasse com ela já começado, já era. Não tinha Já vaga, era. não. Mas nem você tinha vaga naquela época Não, ainda? não, cara. Era a turma muito fominha e uma turma certa, né? Uma turma que comparecia. Aí não era justo chegar depois e tomar vaga de alguém. É verdade. Aí só torcendo para alguém se machucar. E esses campinhos, essa situação da rua também sempre trouxe para o brasileiro um repertório muito bom por causa da imprevisibilidade, né? A bola vem toda irregular, às vezes bola oval, bola Claro. furada, né? Bola meio murcha, campo com pedra ou só terra ou com morrinho, né? Tabelar com a parede, com meio fio. Então, Exato. a bola quicar num lugar e vir para o outro. E eu cheguei a jogar em campos profissionais, campos muito ruins, né? Aqui no Rio de Janeiro tinha cada campo que era terrível, né? Campo do Olaria, campo do Americano, campo de volta, campos duros, que a maioria era terra, não tinha ainda esse cuidado todo que se tem hoje. Seleção brasileira, se eu jogar eliminatórias no Paraguai, no Defensores del Chaco, jogamos uma vez na Venezuela, que o campo parecia Nossa. pior do que o de beisebol. Então, o peladeiro se dava bem, né? Porque você sabia onde a bola ia para um lado e para o outro. Eu, quando fui para o Japão, que a gente jogava nesses campos, os caras, pô, como é que tu sabe que a bola vai para um lado ou para o outro? Falei, é porque eu já joguei descalço na rua, pelado, a gente já sabia mais ou menos quando ela bate e vai para um lado. Um dos maiores gols que eu fiz na seleção foi por causa disso.
o Leandro me deu o passe, eu fui na corrida para entrar entre os zagueiros, só que a bola veio quicando, eu passei da bola, ela quicou e eu puxei a bola assim com o calcanhar por cima da perna do cara. O cara também ficou sem ação e eu mandei a paulada para dentro do gol. Então, são coisas que hoje é difícil, né? Os caras jogam em campo sintético, a bola não vai retinha. Os tapetes Exatamente. dos grandes jogos, grandes campeonatos, tudo lá. Você vai ver na Europa, meu Deus. Tem nego ainda que ainda dá na canela. É verdade. O Falcão do futsal, uma vez fiz um bate-papo com ele, assim também sobre treinamento, sobre a importância do treinamento. Era para ser 2 minutos, a gente ficou 15 minutos falando e gravando, e ele falava disso, das diferenças. Não, porque no futsal a bola vem sempre daquele jeito, sempre fechado, não tem vento contra. E aí no campo, a vivência dele na base, de ter passado pelo Corinthians no campo, tudo mais, ajudou para ele chegar lá depois no campo e conseguir, né, ter essas irregularidades, essas adversidades e conseguir sobressair, né? Você jogava na Ilha do Governador, que chamava o Campo dos Ventos Uivantes. Tinha uma Nossa. ventania lá que não era mole. Eu fiz um gol de falta de escanteio por causa do vento. Eu dei uma porrada para um lado para a bola voltar com o vento. E deu certo. Ela foi e voltou. Então você tinha que calcular tudo também. Então é lógico que isso tudo é diferente. O futsal, na época que eu joguei, comecei no futsal também. Mas só que era diferente, não valia gol dentro da área, a bola não quicava. Era Lateral com a mão? lateral com a mão, entendeu? Então era um esporte totalmente diferente do que é hoje. Né? Você era aquele negócio, você usava muito o bico, né? Por causa da bola, era ajeitar, fazer aqui e meter ele bicuda para dentro. Então, hoje você pode bater ela de peito de pé, que é muito, muito melhor, né? Muito mais fácil, como no futebol. Então, muitos gols que eu fiz no campo de bico foi justamente pelo futsal. A velocidade que você tem que ter de reação, né? De espaço curto, de poder limpar e bater logo. Então, não dá para você ajeitar o corpo para chutar. Não dava, tinha que ser na Sim. base do biquinho. Então, isso acontece. Dentro da área está com aquela turma toda ali, de repente você dá um biquinho, né? Você vê que Ronaldo, Romário, jogadores de ataque ainda chegaram a usar muito isso também, né? Exatamente. Porque você não arruma o corpo todo, não dá a impressão que você vai se preparar para o chute. Quando vê, você já, na Já passada, já deu de bateu bico. e você não deixa o goleiro se preparar também. O goleiro, quando Exatamente. sai, ele se arma. Se você deixar de se armar, aí ele tem facilidade de ir para um lado ou para o outro. Agora, se ele já estiver saindo e você tocou, ele já não consegue muito. Então, tem essas manhas também, né? Exatamente. Estou vendo aqui nosso amigo em comum, grande parceiro Amoroso, comentando. E o Amoroso Joga muito, joga muito. joga muito, né? Peguei ele no aspirante lá no Japão e acabei recepcionando ele lá na Udinese, que Ele foi até muito bom. mencionou. Fez muito bem, inesquecível lá. Um abraço para o meu querido amigo Amoroso. Parabéns pelo trabalho que ele está fazendo lá agora, porque a gente cedeu a imagem para fazer máscaras e eu e ele já foram doadas 2.000 máscaras lá nos hospitais, lá na região ali de Udine. Então, muito legal. Ele pôde ir, algumas delas, entregar pessoalmente, como eu faço aqui, às vezes fazia com cheques do Jogo das Estrelas. Então, é muito legal. Parabéns, irmão. Um grande abraço aí para você. O Amoroso assinou muito embaixo quando a gente estava conversando, né? Qualquer oportunidade ou evento, ele já menciona o Zico. Se eu falo que vou fazer alguma coisa com o Zico, ele já está elogiando e falando. E aí ele está falando uma brincadeira aqui. Zico, pode explicar Zico ou Áustria? Isso foi lá, o povo de Udine, né? Quando anunciaram a minha contratação, aí deu um problema lá com a federação, alguma coisa que não queria deixar fazer a transferência, aí o povo de Udine foi para a praça
fizeram lá uma rebelião e meteram uma placa lá, o Zico Áustria. Não tinha moral nenhuma lá? Tava E sem moral? ganharam, que eu acabei indo. Aí eu tive lá Esse... agora, 3 anos atrás, é um negócio fantástico, porque uma coisa, eles são muito gratos por ter feito Udine ser conhecida no mundo inteiro, né? Porque com a repercussão que deu da minha ida para lá, então o time é um time pequeno e tal, e a minha ida para lá deu um upgrade não só no time, mas também na cidade. Então eles são muito gratos por isso. E foram anos de muito divertimento lá. Eu, apesar de não ter conquistado lá nenhum título importante, mas a gente trouxe muita emoção e muita alegria e muito calor humano para aquele pessoal de lá. Então, eles são muito... Quando eu fui para lá, dizer, cidade fria, os caras não têm emoção e tal. Então, o Amoroso já pegou a estrada pavimentada. Já pegou atalho já. Já. Então a gente deixou o caminho todo preparado e foi muito legal. Os caras não esquecem, porque você é uma cidade pequena, você não tem muita coisa. Aí você vai para o domingo, para o jogo, aí chega lá, se diverte, vê coisas diferentes, coisas boas. Isso acaba sendo inesquecível. Ganhar ou perder é o de menos para ele. O importante foram os momentos que eles viveram lá, né? Exatamente. O Amoroso também foi artilheiro pelo Udinese, né, do italiano. Foi. Ele foi artilheiro onde passou, né? Onde passou. Todo lugar ele foi. Ele, por sinal, vai fazer uma outra live comigo aqui em breve. Já estou falando aqui publicamente, colocando ele nessa fogueira, mas a gente fez recentemente, nós vamos fazer outra. Agora, Zico, você lembra em que faixa etária que você percebeu que você tinha um talento acima da média, que você falou, opa, vou me tornar um jogador profissional? Não, eu pressenti que eu sabia que era diferenciado, mas não pensando em ser jogador profissional. Porque você está jogando na rua, jogando nos times, quando todas as ruas, todos os times do bairro pedem para você jogar por eles, é que você tem algo diferente. Então todo mundo queria Exatamente. contar comigo. E eu não podia jogar com os meninos da minha idade. Entendeu? Então, não, tem que jogar com gente mais velha e tal. E aí eu ficava por isso. Aí eu comecei a jogar ali em times, naquela faixa ali de 10 até 13 anos. Aí eu jogava nos campos. Eu tinha um time lá perto de Quintino, perto da minha casa, que era o Maravilha, e era bancado por um cara. Naquela época, os caras do jogo de bicho participavam muito. Então, ele tinha um time lá e a gente jogava. E aí era campo de 11, né? Mais aquele campo. Tem lugar que tinha terra, tinha grama e tal. E ali, descalço, sempre todo domingo de manhã tinha jogo contra. Então, foi ali que eu comecei mesmo a jogar no campo. Então, e jogava também o futsal, o futebol salão, porque o nosso time da família, o Juventude de Quintino, era realmente de futsal. A gente só jogava campo no final do ano, que era o jogo de casado contra solteiro e tal. E aí foi dessa forma que eu comecei. Então, mas eu não pensava. Eu comecei a pensar depois que meus irmãos se tornaram profissionais. Aí, porque meu pai, aquela pressão, os estudos e tal, não queria deixar nenhum filho ser jogador. Aí um dos meus irmãos conseguiu dobrar o meu pai. Aí o Edu ficou mais fácil e eu encontrei a porta aberta totalmente. Mas jamais deixei de cumprir o que a gente prometeu, que era concluir os estudos, e todos se formaram. Né? Eu e o Edu, Educação Física, o Antunes e a minha irmã, professores, foram professores de faculdade, o Nando de o jornalismo, o Tunico de advocacia. Então, meu pai subiu orgulhoso que os filhos todos seguiram o caminho, aquilo que ele havia pedido para nós. Muito bom, Zico.
é sobre a referência, aquilo que eu vinha falando. Quando eu via meus irmãos, Fábio e Luciano, treinando, a gente ia para o campo, em um clube até que o Rivelino surgiu, que é o Clube Atlético Indiano, aqui em São Paulo, e a gente ia tentando imitar o Zico na referência do Zico jogador. Hoje em dia, às vezes, as referências são o que o cara usa, que cabelo ele tem, que chuteiro ele usa. A nossa referência era colocar a camiseta lá no ângulo, tentar fazer a batida de falta com curva, o voleio ou drible curto do Zico. Então a gente tinha esse tipo de referência, né? E aí a gente não pensa em ser um jogador profissional, você pensa em se divertir e fazer muito bem aquilo, né? Claro que você Exatamente. foi infinitamente além aí, né? E como que foi a sua... Desculpas, não quero te cortar. Não, era isso mesmo, cara. A gente queria ser alguma coisa, queria aprender a jogar, se destacar nas peladas, nesses times, e era o que a gente fazia. Aí você vai, tem a oportunidade de fazer um teste no Flamengo, começa a jogar, é o clube do teu coração, seus irmãos já estão lá no auge. Cara, aí ó, vamos por esse caminho também. Então, uma coisa é importante, né? Eu nunca deixei de, paralelamente a isso, cumprir com minhas obrigações de estudante. E, uma das coisas que me impedia, às vezes, de treinar mais, como eu comecei a fazer no profissional, que uma vez eu falei com você, olha, negócio de falta, eu só fui treinar no profissional. Porque Exatamente. na época de juvenil, eu tinha que treinar junto com todo mundo, acabar o treino, eu saía correndo para ter que almoçar e ir para a escola. Então, eu não tinha tempo para fazer treinamentos. Mas, nas categorias de base, eu treinava os fundamentos que eram a pessoa mais importante que teve nisso, que foi o técnico Joubert, porque ele era incansável nos seus treinamentos de fundamento. Então, era o passe, era o domínio de bola, era a condução de bola, era cabeceio. Muita gente só fala nessa questão das faltas, mas eu treinava muito todas essas coisas. Finalização com a direita, com a esquerda. Tinha lá no juvenil aquele paredão com os números, e o Jobé chamava a gente, ficava. Aí ele cantava os números, 7, 8, 3, 5, 4, e você tinha que bater de direita, de esquerda, para fazer aquilo. Então, aquilo te dá uma precisão muito grande. E ele mandava principalmente fazer, a repetição era do lado do pé, né? Que é o famoso raspa-bosta que a gente chama, né? Então, Sim. você... Agora, lá do pé, e ele falava, meu menino, não para, repete. E, pô, tu fazia todo o aquecimento, tudo isso era o fundamento. Então, cara, você já tem um talento e você aprimora essas coisas. Por isso que eu digo, o que me ajudou muito foi isso, em treinar muito, mesmo depois do profissional, 3 coisas: passe, o domínio de bola e o chute. O chute que eu digo é chute de lado, do pé, a referência, as Sim. faltas, isso aqui. Mas o domínio de bola e o passe, cara, tu leva uma vantagem muito grande. Porque se você domina bem a bola, conforme ela vem, cara, ela cai a feição para você. Então, você pode dar sequência disso com mais rapidez, o adversário vai ter mais dificuldade. Então, o passe e o domínio são coisas fundamentais, a meu ver, no futebol coletivo. Porque tem muitas jogadas suas, você sempre teve a característica do drible, de enfileirar muito o adversário, mas eu vejo sempre que você, até nos posts no seu Instagram, quando você relembra algum gol, quando é dentro da área, você fala, lá é 1 ou 2 toques, né? Isso, Então isso. já domina redirecionando e define, ou define de primeira, né? O drible é isso aí. Quando você vem de trás, uma das coisas que a maioria dos zagueiros não gostam muito, né? Quando você vê um cara partindo para cima, o cara vem de costa, então tirava muito partido disso. Agora, dentro da área, mas treinei exaustivamente. Dei sequência no profissional, isso. É aquela coisa do poder, se puder dar de primeira, dá de primeira. Se não puder, tentar dar 2, dominar e bater, que é o que o goleiro não espera, entendeu? E quando vai se Exatamente. armar, a bola já está vindo.
Então, agora, se você pega um, domina, e dá mais um toque, dá o outro, aí o goleiro tá todo pronto ali para você. Exatamente. Então, se eu pudesse dar um toque só, era um toque só. Agora, tinha horas que não dava, né? A bola vinha com um certo Pererecando. defeito, você tem que dominar. Agora, procurar dominar sempre de uma forma que clareie. Para você finalizar, né? Exatamente. Estou vendo até que tem tanto comentário passando, mas tem o Edivaldo que faz um trabalho no Japão com futsal, o Edivaldo Oshiro. E ele, estou sempre falando com ele. Tem um trabalho muito bacana de futsal aí, sempre fala de você aí, do quanto que você é ídolo lá, né? Zico, você mencionou uma coisa muito bacana, eu acredito que mudou muito, né, o sistema de treinamento hoje. Às vezes o treinador mais antigo, às vezes ele não tinha nem a didática para passar as informações, mas pelo menos ele propunha treinos que com a repetição você também se corrigia, entendia que de uma forma não estava saindo tão legal e você tinha aquela autocorreção, e alguns treinadores sim já tinham a didática mesmo de fazer todas as correções. Acho que mudou bastante isso, infelizmente, né? Infelizmente, vejo muitas pessoas, Luxemburgo já falou sobre isso, Muricy, tantos jogadores, falando que hoje é muito reduzido, é muito dois toques na bola e às vezes não explora tanto as características do jogador e nem aprimora tanto alguns outros fundamentos, como o próprio drible, né? E você vê que o maior jogador do mundo, né, é o quê? É drible e criatividade, que é o Messi, Exatamente. e é aquele passe mortal para quem finaliza. Então, você vai ver os três maiores, isso no meu modo de entender hoje, você tem o Cristiano Ronaldo, que é a finalização, né? É receber na frente a velocidade e a precisão no chute, na finalização, a criatividade do Messi e do Neymar, que são jogadores Exatamente. diferenciados. Então, você tem que usar o drible. Agora, se você sabe usar o drible no local certo, na área certa, não é naquela área que você, às vezes, não vai trazer resultado nenhum. Eu procurava só usar o drible na hora do arranque, que eu ia para dentro da área, ou lá perto da área, ou dentro da área. Inclusive, por bater Exatamente. falta bem, muita gente ficava com medo de fazer falta e, às vezes, não fazia falta e eu ia embora, né? Ia para dentro da área. Entendeu? Exatamente. Então, eu lembro que, às vezes, gente, Isaac, você pegava a bola ali, o cara não faz falta, não faz falta. Estava no bico ali da grande área. Então, você vê até o temor das coisas como acontece, quando você adquire um certo receio por parte do adversário. Você tem que saber usufruir disso. Então, eu acho que o mais importante do treinamento, o que nós fazíamos na nossa época, didática, a meu ver, é mais para você analisar talvez sistemas táticos, sistema de treinamento, mas eu sempre gostei muito de fazer treinamentos de coisas que acontecem no jogo. Entendeu? Eu Exatamente. já vi, por exemplo, treinamento de caras técnicos dando a bola vindo de trás do gol para o cara finalizar. Porra, a bola nunca vai vir de trás do gol do jogo, cara. Exatamente. Entendeu? O máximo que ela pode vir é no retorno da trave, mas isso é uma coisa muito rara. Nossa. Entendeu? Não acontece. Você olha 50 jogos, porra, a bola bate na trave e volta. Então, o pessoal fazendo treino de bola que vem de fora. Cara, não tem sentido isso. Tá? Quando Então, que vai acontecer aquilo, né? uma coisa, eu sempre gostei de fazer treinamentos de coisas que vão acontecer. Aí você bota, por exemplo, às vezes o cara quer embatar que o cara tem que jogar em toda posição. Aí você bota numa hora que vai ter cruzamento e finalização, aí vem o zagueiro central, vai lá e cruza. Cara, ele não Exato. vai acontecer aquilo no jogo. Cara, ele vai fazer isso em 30 jogos, 40. Exatamente. Então, ele não precisa Exatamente. aperfeiçoar aquilo. Aquilo com o dom dele, ele já sabe. Então, quem tem que botar, Alex? Você tem que botar o lateral, o cara do meio que faz aquela função, que entra, que cruza, o atacante que se desloca e cruza. Isso ele vai fazer no jogo.
Então, Exatamente. os meus treinamentos sempre foram dessa forma, né? Procurar utilizar os jogadores, o que eles fazem mais, qual a repetição dele no jogo, porque aquela situação vai acontecer. Então, fazer isso, que não deixa de ser Excelente. uma repetição da falta, a repetição da finalização. O cara, não adianta você pegar na finalização, botar dois laterais lá, porque o quê? É melhor você dar 20 bolas para o cara que vai estar no ataque, que ele vai se aprimorar mais, do que você botar 10 e 10 para os dois laterais também. Pô. Exatamente. Eu penso exatamente assim. Eu falando é uma coisa, você falando é outra. Eu acredito assim, o senso, né? O atacante saber lançar, bacana, mas quantos lançamentos um atacante vai fazer? Ele mais recebe o lançamento, né? É a Isso, mesma coisa isso. o lateral ir na área cabecear, ele vai cabecear talvez defensivamente, mas ofensivamente poucas vezes ele vai chegar. Ele ter o senso, saber a técnica correta é uma coisa, agora treinar repetitivamente aquilo ali mas já não tem necessidade, né? Mas na sua função, com situações. Só para exemplificar aqui e finalizar essa parte, para a gente caminhar também para o final, para não te segurar demais, tem o trabalho que eu faço com atacantes, que é o mais difícil deles finalizarem, é a bola que eu faço como se fosse a enfiada de bola no meio da zaga, para eles saírem em velocidade e bater de primeira. Eles têm uma dificuldade, e é uma situação que ocorre toda hora, que ele puxa a linha e sai nas costas da zaga para receber eles estão acostumados a só finalizar a bola que vem de frente, ou domina e define, ou define de primeira, que é mais fácil, né? Agora, essa bola enfiada, eles têm a dificuldade de finalizar. E uma das coisas que acontecia muito, que hoje não acontece mais, é o drible no goleiro. Tá certo? Goleiro, maior envergadura e tal. Mas, cara, tem hora que você tem que saber balançar, girar, botar a bola um pouquinho mais larga. O cara, eu Exatamente. acho que o importante é a ginga. Você entrou na casa do goleiro, ginga, porque o goleiro vai também, não sabe o que você vai fazer, cara. Entendeu? Exatamente. Então, hoje ninguém mais dribla o goleiro para fazer um gol, todo mundo dá e já viu, né? Então, é É. menos uma situação que acontece hoje no futebol. Ah, cara, aí o cara vai, quer tocar do lado, o goleiro vai, sai, tá bem posicionado e tal, aí defende. Então, isso é uma das coisas que a gente. Sinto falta disso no futebol também. Todo mundo fala muito do Guardiola e pegam só parte do que ele faz, né? Eu acompanhava alguns treinos, eu tenho alguns vídeos aqui no meu computador, onde eles fazem lá a posse de bola, só pode 2 toques, só que ele deixa o Messi com toque livre. Ele não vai limitar um jogador que tem a habilidade para driblar a dar 2 toques na bola, né? Claro, claro. Então, assim, É, vai do que é proposto também, né? eu vi um treinamento, lembro, do Evaristo, que eles separavam uma faixa do campo, onde está sempre mais embolado, ele botava uns cones nas laterais, e ia, por exemplo, naquele lado do campo você tinha que dar 2 toques, agora dentro da área e tal, e na tua área você pode ter, tem hora que tem que dar um drible para sair jogando, ou tem que dar um drible lá, então você deixava livre aquela parte ali. Então é lógico que, pô, no meio, gente pra cacete, você pega a bola, vem logo do outro, pô, sai rápido. Então, eu tinha muito disso, né? Com o Carpegiani, com o Andrade, com a Adília. Eu falei, se o cara mesmo o cara tiver marcado, dá em cima de mim e encosta do lado. Porque para eu ter a opção da devolução. Porque você vem, aí o cara chega, tu dá a primeira de primeira, dá a segunda de primeira, dá a terceira de primeira, na quarta o cara não vai. Aí é onde você pode dominar e virar para cima dele. Cara, Exatamente. tô de primeira, eu tô indo lá e tô indo na furada. Então, tem algumas coisas que você precisa também ter essa noção e combinar com quem está do seu lado. Exatamente. As pessoas deviam, o marcador devia falar assim: esse Zico não é tudo isso, ele só está fazendo passe de primeira aqui, não vou lá dar o bote. Daqui a pouco Isso, já foi, tá lá dentro do gol. isso aí, é isso aí. E ali Zico, no meio, você tenta dar um drible, pô, o cara faz uma falta, pô, não acontece nada. Agora, dá um drible lá perto da área para ver se não vai acontecer, ele não vai, ele faz uma falta ali, se ele não vai ser xingado pelos companheiros, pelo goleiro. exatamente. Então, às vezes, eu acho a diferença do Messi para o Neymar. O Neymar, às vezes, pô, ele tem uma habilidade incrível. Às vezes ele dribla em certos locais do campo que não tem nenhuma zona de perigo, entendeu?
Sim, E o Messi não. O Messi, quando chega ali no meio, você vê, ele praticamente ele faz o jogo andar e tal. Quando ele pega de frente, aí ele vai embora. Mesmo do meio, ele vai embora. Mas, exatamente. e aí, pô, nego ali no meio, se nego puder tirar uma casquinha de tornozelo, nego não, o pessoal não brinca, né? E hoje em dia, poucas defesas, poucos goleiros têm tanta preocupação em matar a jogada, porque tem poucos cobradores de falta, né? Então era até isso que queria puxar aqui o gancho. Você falou um pouquinho atrás e falou na outra vez que gravamos para o canal Eu Treino Fundamento que me surpreendeu, porque eu sempre vi muita coisa sobre você e documentário e qual que era a sua referência na hora de bater uma falta, como que você fazia com o corpo e tudo mais. Já estudei muito. E o seu repertório é muito vasto, né? O seu repertório é batida com força, é batida chapado, ou é batida com curva, ou é batida para cair nas costas do goleiro. Tinha um repertório muito vasto e de perto e longe da área. Só que aí você falou, eu passei a bater falta no profissional, o que me chamou muito a atenção, porque eu já vi o Zico novinho lá batendo falta. E não foi bem assim, né? Não, lógico, lógico, o que eu te digo, eu batia faltas no juvenil, fiz alguns gols, batia falta na pelada, na rua, fazia alguns gols. Agora, quando eu subi para o profissional, que você começa a ter mais tempo e tem a vida para se dedicar àquilo ali, eu não tinha pressa de ir embora para casa. Já eu Sim, estudava aí à noite. Então, à noite não teria problema. E o que acontecia? Pude me dedicar mais. E aí eu tive um goleiro chamado Renato, que era goleiro, foi goleiro da seleção brasileira, lá de Minas. Um grande abraço aí para ele. E o Renato era o titular do Flamengo. E ele viu que eu batia bem as faltas. E ele fala, pô, por que você não treina e tal? Eu falei, pô, Renato, eu vou treinar. Não tem ninguém aí, estou começando, goleiro e tal, às vezes. Ele falou, não, mas eu te ajudo, eu treino com você. Eu falei, pô, você, cara, como é que... Aí eu falei, depois da hora ali, se você quiser, eu gosto também, para mim vai ser bom, a gente fica treinando. Então eu comecei dessa forma, eu fui incentivado por ele. E aí ele treinava, aí às vezes ele não podia, ele chamava um quarto goleiro, que é o Renato falando, é uma coisa. sim. Eu falando, eu pedindo era outra. Então, pô, nem jogar eu jogava. Então aí comecei a treinar, comecei a me aprimorar e comecei a tomar gosto. Virei titular e aí as coisas começaram a fluir melhor. Aí o Jobert assumiu, o Jobert gostava também, incentivava para que eu treinasse. E aí eu comecei, mesmo quando não tinha ninguém, que todo mundo ia embora, eu, para não perturbar ninguém, comecei a botar o negócio das camisas lá. Eu botava, às vezes tinha uns moleques lá, ali atrás da gente, tinha um moleque da Cruzada, da onde surgiu o Adílio e tal, pessoal, os sócios do Flamengo que ficavam lá no campo, aí eu pedi ajuda para eles aí. Fica pegando a bola para mim aí e tal. Aí o problema era que, pô, toda hora tinha que ir lá ajeitar a camisa, botar na... Tinha que deixar uma escadinha do lado, uma cadeira. Mas aquilo me deu uma noção muito grande de, pô, a bola ir ali, aquela coruja ali, meu irmão, ela não vai ficar ali, não, ela vai sair sempre. Não vai fazer ninho ali. Deu uma travadinha aqui para mim. Ah, voltou. Que a bateria tá. Eu vou Peraí, caminhar aqui deixa eu também pegar para. aqui. Não quero te segurar demais. Já segurei bastante, né, Zico? Quanto tempo tem ainda aí? Tem 15 minutos, mas a gente caminha É, para o não, não tem final. problema. Horário até completar uma hora tá legal. Oh, perfeito. A É gente que ganha agora eu com tenho que isso. ficar segurando. Agora eu tenho que ficar segurando porque a bateria complicou. Mas fica à Mas, vontade. mas aí acontecia isso, né? Eu comecei a tomar gosto por isso, os resultados começaram a aparecer. Aí no primeiro ano, logo eu de titular absoluto, fiz um gol de falta decisivo, que foi que deu o nosso título do terceiro turno, que hoje eles chamam de... tinha Taça Guanabara e Copa Rio. Então, a gente... O América ganhou a Taça Guanabara, o Vasco ganhou o segundo turno e nós ganhamos o terceiro. E aí fomos fazer a final.
E nesse jogo da final do terceiro turno, que foi contra o América, eu fiz um gol de falta. Eu, inclusive, vou postar esse gol hoje. Opa, já vamos ver lá. Na quarta do gol de falta. Então, isso foi me dando cada vez mais vontade de treinar. Então, eu passei a treinar pelo menos 2 vezes por semana. E véspera de jogo, toda véspera de jogo, eu treinava. E aí com isso apareceram muitas brincadeiras, né? Que a maior delas era com o Raul, porque o Raul já foi velhinho lá para o Flamengo, já tinha parado, ele tinha problema na coluna, ele não treinava, mas na véspera dos jogos, às vezes, não ia todo mundo. O treinador liberava o pessoal que não ia concentrar e só chamava o pessoal que ia para a concentração e para o jogo. Aí eu não tinha quem ficar lá. Eu falava, Raul, fica lá no gol. Aí ele falava, pô, Galo, eu não posso ir na bola, não me jogo no jogo, vou me jogar aqui no treino. Aí eu falei, não, fica lá só como referência e tal. Aí ele ficava. E aí eu ficava batendo de tudo que é lado, aí de repente começava a ficar escuro. Só que atrás do campo do Flamengo tem o Jockey Clube. E quando dava 6 horas, a iluminação vinha toda, né? E aí clareava um pouquinho. Aí ele falava, não estou vendo nada. Eu falei, calma, velho, vai acender a luz do Jockey aí, a gente continua. E aí ele falava para ele, tá vendo? Não adianta você querer dizer não, porque na terça-feira, aí a gente ganha domingo, na terça-feira você vai lá pegar o teu bichinho, aí você vai estar todo feliz, né? Exatamente. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Então, eu acostumei e você vê que desses treinamentos surgiu um dos maiores batedores de falta do Brasil, que foi o Marcelinho. O Marcelinho era Exatamente. do juvenil e eu ficava treinando lá e ele vinha e me perguntava, seu Zico, será que eu posso ficar aí assistindo o senhor treinar? Eu falava, não só vai assistir, como também vai bater. Nossa, Já que estava no aula. final de carreira, e aí eu não batia tanto, batia só para dar uma calibrada ali e tal. Aí eu batia, digamos, 3, 4, 5, aí ele chamava ele, agora bate você aí. E ele, cara, tomou gosto também, se tornou um dos maiores do futebol brasileiro, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade depois, quando eu comecei a querer jogar, de conhecê-lo, aí passei a ter outras grandes referências, como Marcelinho, Romário, e também tive a oportunidade de vê-lo batendo falta quando eu ainda era novinho, ele ensinando ali pra gente na escolinha dele mesmo, que eu fiz parte. Agora, o que você acha da regra aí que parece que está proibido? Deve estar na regra que está proibido o gol de falta, não é possível. O Rogério Ceni parou de jogar, ninguém mais marcou de falta. Ninguém mais. Eu estava falando com o Fábio Masseregian, né, preparador físico da seleção. Ele estava na segunda-feira, a gente fez uma live aqui, e eu perguntei para ele, eu falei, mas tem muita gente que fala, pô, o cara não pode mais treinar no final, e ele, preparador da seleção, uma referência, falou, mas por que não pode? Por que os caras... Ele falou que é totalmente contra essa história de que o cara não pode fazer um aprimoramento ao final do treino, ou durante o treino. E eu acho que falta incentivo dos treinadores e Eu também acho, iniciativa dos jogadores, né? Que querem sabe, melhorar, né? mas eu acho que é mais do próprio treinador, viu? O treinador, se ele incentiva e ele separa também um tempo, ele vê que aquilo ali é importante, ele vai separar um tempo para isso. Porque é o tal negócio. Tem muita gente que às vezes tem treino de finalização, mas se você tem 3 caras que batem bem na bola, pô, vamos botar eles lá para treinar. Eu fazia muito isso, seleção do Japão, e no Iraque também, mas no Japão eu tinha um cara, o Nakamura, que batia na bola como poucos e fazia gol de falta para caramba. E ele gostava na véspera do treino, assim como eu me via sempre na mesma posição dele, de bater um chute na gol de fora da área, com a bola rolando e bola parada. Então, às vezes, jogos oficiais que às vezes a gente tinha só 1 hora para treinar, eu treinava em 50 minutos, chegava a 10 minutos, eu deixava ele separado para fazer o treinamento, cada um fazer o seu treinamento. Entendeu? E ele ia lá Exatamente. e tal, me deu muito bicho com isso. Então, eu acho que tem muito disso. Esse negócio, se você deixar,
pô, vai vir fisioterapeuta, fisiologista, auxiliar da preparação física, o preparador. Ah, não, vai cansar, amanhã tem jogo, você vai sentir isso, aquilo. Cara, então o chefe tem que ter, nessa hora, Exatamente. ó, vai fazer isso, vai fazer, quero que faça isso, e acabou. E o cara acha que Exatamente. algumas vezes o cara pode bater e entrar pela categoria dele, pode ser gol. Agora, não vai ser uma coisa frequente como aqueles que estão acostumados a treinar, né? Exatamente. É o que eu falo normalmente, eu tenho hoje a oportunidade de ser instrutor na CBF Academy, né? E eu falo muito sobre a importância dos fundamentos. Dá para adequar, né? Dá para você falar, olha, hoje eu preciso treinar tal aspecto aqui, mas eu vou reduzir o tempo se eu não tenho todo o tempo disponível. E como se faz muito na Europa, por incrível que pareça, eu falo muito com os treinadores dos clubes europeus, principalmente de base, e eles falam, Cris, aqui é uma moda, eles me chamam de Cris lá, é uma moda deixar no final 15 minutos por posição os jogadores fazerem o específico. Algumas vezes eles vão fazer por conta, algumas vezes direcionado. Mas eles vão fazer, né? Porque é importante que se faça. E acho que a falta é a mesma coisa. Você vê o Cristiano Ronaldo bate muito bem falta. Se ele treinar, mas eu ainda acho que ele não tem um repertório tão grande, ele bate mais aquela um pouco mais afastada, né? E o Messi já é um pouco mais próximo, né? E Quem o sou eu para Messi já é falar? mais colocado, né? Você vê que é caprichada no ângulo, no canto do goleiro. O Cristiano não, o Cristiano usa muito, né, a força dele e a batida na bola de uma bola que hoje você não precisa dar curva porque ela já faz curva por si só. Então, Exatamente. ele bate ali no meio da bola, do peito do pé, e a bola já sai aqui para o goleiro. Entendeu? Então, hoje ainda tem isso. Nossa época, não. Aquelas bolas você tinha que meter curva nela para ela Nossa. sair saindo do goleiro. Exatamente. O seu Pepe, né, que jogou com o Pelé, com o Durval, né, bicampeão mundial, ele Isso. falou que, eu também fiz uma vez um vídeo com ele, e ele falou que na Vila Belmiro eles já não era muito bom o campo da Vila Belmiro na época, eles acabavam com o campo, porque eles também ficavam até anoitecer treinando pênalti, falta todo dia que o roupeiro falava, gente, eu tenho que guardar as coisas e ir embora. Eles, calma, vamos treinar aqui. Então também tem Verdade. isso, né? Você ter a É. oportunidade. E não lesionava por causa disso, né? Claro que não. Claro que não. Você não pode exagerar, porque, sem dúvida, você exige mais de um tipo de musculatura. Mas eu nunca saí de nenhum jogo por causa de ter um problema que eu treinei muito na véspera, a falta. Exatamente. Tem que ser adequado, né? Não vai fazer todo dia exageradamente, mas vai ter um tempo disponível para isso, né, Zico? Claro, totalmente. E eu gostava de fazer na véspera por causa disso. Mantinha aquela precisão e a concentração, e existe uma coisa chamada memória do chute, que é importante. Eu falo muito para meus jogadores, se você bate uma falta bem, procura memorizar a força, a velocidade, a batida como foi, que com certeza isso vai te ajudar bastante. Eu recebi recentemente, aqui para a gente caminhar para o nosso final por causa do tempo, recebi recentemente a Fabi Simões, jogadora da seleção brasileira, e a gente treinou falta, e ela nunca tinha treinado falta, ela já com 28 anos, a Marta até brincou quando ela postou o vídeo, falou, você agora é a batedora de falta da seleção, porque ela nunca tinha treinado, e o que eu faço, né, como treinador? Eu deixo bater, eu só coloco o objetivo, vai acertar ali ou ali. Agora, lógico, você vendo a repetição, você vai fazendo os pequenos ajustes. O Zico fazia assim, tenta fazer isso aqui. E aí, nessa, você também descobre talentos para cobrança de falta, que se o treinador não der esse tempo para eles fazerem, talvez ele nem descubra que alguns atletas têm potencial para isso, né? Claro, eu descobri um lá no Japão assim, que eu nos treinamentos convoquei ele e eu senti, esse cara é o que mais melhor bate na bola, o Endo do Gamba. Cara, primeiros treinos que nós fomos, acabou o treino, peguei os caras que batem falta, eu falei, Endo, vem cá. Aí comecei a falar, você vai bater aqui. Aí ele já ainda era reserva, nem jogar jogava. Aí eu falei, você, vem aqui bater falta. Aí acostumei ele a bater falta. O que aconteceu? Aí, quando ele foi para o clube dele, eu falei, olha, eu vou falar com o teu treinador e você vai dizer para ele que, a partir de agora, você que vai bater as faltas,
os pênaltis e as faltas laterais. Você que vai bater isso lá no... Vai começar a treinar lá no... Isso que a gente fez aqui, você vai começar a treinar no seu clube. E assim seguiu. E o aproveitamento dele foi excepcional. Aí, em 2010, na Copa do Mundo, ele foi convocado um jogo com a Dinamarca, ele fez um gol de falta para a seleção japonesa. Mandou uma mensagem para mim de lá. Professor, obrigado. Aqueles treinamentos desde 2004 deram fruto. E ele passou o melhor cobrador de pênalti do Japão e um dos melhores cobradores de falta. Porque é um cara que eu vi que ele, poucos batiam na bola como ele. E se deixar isso aí adormecido, não tem o menor sentido. Exatamente. Então fica aqui a dica para treinadores que treinem, que incentivem seus atletas. E os atletas também queiram, né, fazer, quero ficar um pouco mais, não vou embora, não vou na rede social ainda não, vou treinar mais um pouquinho aqui, né? Exatamente, é isso aí. Eu acho que ali a atividade fim dele é o futebol. E quanto mais você se aperfeiçoa no teu futebol, mais lucro você vai ter em todos os sentidos, né? De vitórias, de conquistas e financeiramente também. Exatamente. Zico, eu acho que está caminhando aqui para o nosso final, deve ter mais 2 minutos. Então, só tenho a agradecer você essa aula fantástica aqui, que não só eu, como várias pessoas tiveram o privilégio aqui de te escutar, e a sua generosidade, o seu exemplo, o canal, acho que é o canal Zico 10, quem não é inscrito, se inscreva, porque também pode seguir no Instagram, porque nos aproxima de você, você conta histórias, você dá dicas como essas, às vezes, lá, né? Ou em desafios, ou em entrevistas. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Você tem um papel muito importante na minha vida, que é o futebol, e que você continue sempre com muita saúde, muita felicidade, muita alegria, e que a gente possa aproveitar todo esse seu ensinamento. Tá bom, Falcone. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço aí a toda essa galera que mandou essas mensagens todas, né? A gente não pode responder todo mundo, mas vai meu carinho, vai meu salve e vai meu abraço para todos. Diversos países aí, gente entrando em tudo que é lugar que eu joguei e que fui treinador. Então, um abraço. Parabéns aí pelo teu trabalho. Continue firme, né? E sabe, quando precisar, a gente está aqui às ordens. Um grande abraço, se cuida, né? E sucesso. Obrigado de coração, Zico. Um grande abraço a você e obrigado a todo mundo, gente. Vou encerrar aqui com o gênio Zico. Obrigado. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.